Quem estiver assistindo depois, vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, né? Para que o maior número de pessoas possam chegar nesse conteúdo, se fizer sentido para vocês. Então, eu sempre inicio a live, falo sobre um tema que as pessoas colocam na caixinha ou alguma coisa que vem às vezes para ser falado, né, que vai ser contribuição. E aí depois no final eu faço a desativação emocional com a técnica do biomagnetismo. Então é a desativação através do ímã magnético. Até queria explicar um pouco, né? Porque às vezes as pessoas não entendem como que funciona. E aí, quando a gente faz a desativação, elas acham meio estranho. Falar, que é aquele ímã que fica passando pelo vaso governador, lá pela cabeça, no meio da testa? Que ímã que é aquele, né? Boa noite, Léo. Que ímã que é aquele? Para que serve? Então, quando a gente está fazendo a desativação, o ímã, ele vai fazer com que ele polarize, né, o seu campo eletromagnético, o seu magnetismo natural. Então, por isso que eu falo, somos seres magnéticos, somos seres energéticos. Quem não acredita em energia, infelizmente, não tem o que ser feito, né? Boa noite. Não tem o que ser feito. Então, o ímã, ele é muita contribuição para nós. Por quê? Aqui tá a minha parte negativa e a minha parte positiva. E aí, eu faço o quê? E quando eu passo a parte negativa, então é como se eu estivesse tirando tudo que tá no meu campo que já não serve mais. E aí a gente trabalha como? Com as emoções. Essa técnica da desativação, né, e da ativação emocional, ele é pautado no livro Código das Emoções, Dr. Bradley Nelson, tá? Bradley Nelson. Então, é um livro que ele fala que, com a experiência dele, através dos ímãs, ele tirava as pessoas de muitas patologias, né? Ele era quiroprata, né? Fazia quiropraxia. E aí ele percebia que as emoções elas ficavam alojadas em partes do corpo. E aí quando ele fazia desativação emocional através do ímã, ele percebia que essas emoções automaticamente eram liberadas, se a pessoa estivesse em permissão, e as doenças, os conflitos, tudo que ela estava sentindo, ela não sentia mais. Então, abria um campo para a pessoa, para questões de aprendizagem, para questões de dores físicas, para questões de relacionamento. Então, a pessoa tinha, às vezes, um ponto de vista lá, num relacionamento com um chefe, com o próprio marido, esposa. E aí, quando a pessoa começava a desativar aquelas emoções, ela percebia que até o relacionamento com aquela pessoa tinha ficado mais leve, tinha mudado, a pessoa já não olhava para ela daquele jeito, ela não olhava mais para a pessoa daquele jeito. Então é assim, como se fosse num passe de mágica. É mágica? Não, é técnica, tá? Então é técnica e é muito importante que a gente siga a técnica para você conseguir o benefício que você está buscando, tá? E aí, hoje, a sugestão é a gente falar um pouquinho de força de vontade, né? Então, até mesmo calha no que eu tô falando aqui, porque quando você faz a técnica, quando você faz a ferramenta, utiliza a ferramenta, né? No seu corpo ou no corpo de outra pessoa, né? Você percebe que se a pessoa estiver na disposição, se ela estiver aberta, e se ela tiver força de vontade, cada vez que ela for fazendo a terapia, ela vai melhorando. Por quê? Porque toda vez que a gente faz uma sessão de terapia, a gente abre o nosso campo para novas informações. É como se eu estivesse tirando as informações velhas, né? Tô jogando fora todas aquelas emoções lá que estão paradas, né, aprisionadas. E aí eu tô limpando
o meu campo. Então, quando eu limpo o campo, eu tenho mais vontade, eu tenho mais certeza do que eu quero, eu tenho mais coragem de seguir. E aí a força de vontade, ela vem às vezes, né? Força de vontade real, que foi o que colocaram lá na caixinha. A força de vontade. Ah, mas eu tô depressivo, eu tô com problema, não tenho força de vontade, não tenho vontade de fazer as coisas. Então, assim, quando a gente faz o que gosta, quando a gente tá no meio de coisas que realmente fazem o nosso corpo vibrar, fazem a nossa alma sentir que aquilo faz sentido, né? Perceber que aquilo faz sentido. Então, isso é um sinal de que essa força de vontade, ela é real, né? Ela é nutritiva. Então, muitas vezes a gente faz as coisas por esforço. Esforço, qual esforço? Nem sempre a força de vontade real, mas o esforço de você procurar ou ter um objetivo futuro. Ah, eu tô num trabalho que eu não gosto desse trabalho, mas para eu conseguir sair dele, eu preciso permanecer nele por um tempo, colocar todas as minhas contas em dia, fazer uma reserva de fundo de caixa aí, para que eu consiga ir para e chegar no objetivo que eu quero. Então, você vai ter força de vontade, mesmo que você não goste do trabalho que você está fazendo. Mas se você se colocar que você vai ficar mais 1, 2 anos, ou 1 mês, 2 meses, 6 meses, sei lá, e vai fazer um fundo de reserva para você chegar aonde você quer, você tem um objetivo. Então você vai ter essa força de vontade real, né? Então, a força de vontade, ela às vezes ela tem que ter mais esforço do que o normal, né? Ou a pessoa estar realmente dentro do propósito dela. Porque tem pessoas que às vezes vêm para os atendimentos e falam assim, eu queria fazer uns atendimentos com você, porque assim, eu não sei qual que é o meu propósito de vida. E eu sei que é algo muito além do que eu tô fazendo aqui na Terra. Porque eu não aceito, Sani, nunca aceitei, né? Que era só acordar, se alimentar, trabalhar e dormir. Eu nunca aceitei isso. Eu sempre percebi que tinha algo a mais. Eu sempre pensei e percebi que tinha algo a mais. Porque eu falava, gente, não é possível. Que eu só vou acordar, vou trabalhar e vou morrer e vou, sei lá. Não é normal isso. Tem que ter algo a mais. Então, quando a pessoa tá fora do propósito dela, ela segue com a força de vontade, às vezes, buscando, né, o que ela realmente veio fazer. Então, nesses atendimentos que as pessoas às vezes me procuram e falam que não sabem qual que é o propósito de vida, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela foi tão rechaçada, ela foi tão humilhada, foi tão desacreditada na infância, que nem ela sabe o que ela quer mesmo na vida agora, né? E às vezes a pessoa tem um propósito de vida muito divino e a pessoa nem sabe, né? Por quê? Porque foi criada num meio aonde as oportunidades não foram dadas além daquilo que ela consegue enxergar, consegue ver. E muitas vezes o nosso propósito ele tá muito além. E também tem outra coisa, às vezes o propósito da gente, tudo que a gente passou, ele foi sendo construído, né? Então, e o propósito de vida, eu acredito que você não acorda e fala, hoje eu vou, meu propósito de vida, você acorda lá na infância, com 5 anos de idade, e fala, meu propósito de vida sei lá, doar as horas para o planeta e você, sei lá, você caridosa a vida inteira. Não. Quando a gente tem o propósito de vida, eu acho que ele vem sendo trazido para você conforme o seu desenvolvimento, né? Então, seja o desenvolvimento social, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional, né? E aí, eu sempre falo para as pessoas quando elas vêm, falam, não, eu preciso encontrar meu propósito, eu percebo que eu tenho mais coisas para fazer nessa vida do que só isso que eu faço. A minha vida tá muito vazia, eu não me sinto feliz. E pessoas, às vezes, que têm muito dinheiro, gente. Muito dinheiro, vocês não têm noção. Pessoas que vêm...
Com carros maravilhosos. Eu não vou falar os carros, não, a pessoa vai saber que sou eu, que eu tô falando dela. Com carros maravilhosos, com eu sei onde a pessoa mora, o trabalho da pessoa, às vezes nem trabalho, ela tem tanta, né, tanto ali, e a pessoa tá infeliz porque ela não tem, ela se sente vazia. E aí a gente começa a fazer todo um trabalho, todo um tratamento. O que eu faço também muitas vezes é mentoria individual. Então a pessoa fala, não, eu quero 2 horas com você lá pelo computador porque eu não posso ir até o seu espaço. E a gente faz a mentoria. Então a gente vem trabalhando, vem mostrando, vem trazendo. E uma coisa que eu sempre falo é desenvolvimento emocional. Você precisa desenvolver o seu emocional. Você precisa buscar, sei lá, ler. Ó, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês terem uma noção. Isso aqui é do grupo que eu tô fazendo. Olha isso aqui, ó. Livros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim, é muito estudo. Não dá para parar. Dá trabalho? Dá. Mas eu tenho que fazer toda essa dinâmica de desenvolvimento pessoal, emocional, para eu poder também estar passando isso para as pessoas, né? E desde que eu me recordo, o primeiro livro profundo que eu li foi um livro da Seishonoye, que é uma. Não vou falar que é uma religião. É uma religião dos orientais, né? Que ele é a Seishonoye, e aí é o livro que chama o Livro da Verdade. Eu frequentava lá, porque minha mãe me colocou lá, porque era um grupo de final de semana, que era para crianças e tal, e a gente aprendia a conexão com o corpo, a gente aprendia que palavras positivas são sempre benéficas, nunca se julgar, nunca dizer que você é burro, que você não serve para nada. E lá a gente aprendia que nós somos seres perfeitos. Então, um dos mantras deles lá era: eu sou filho de Deus perfeito, eu sou filho de Deus perfeito, eu sou filha de Deus perfeito. Era isso que eu vivia na minha infância, desde os meus. Eu lembro que eu morava no Guarujá há muito tempo, antes de vir para Ribeirão. Eu devia ter uns 8 anos de idade, de 8 para 9 anos, que era terceira, quarta série, que eu me lembro disso. Então, desde lá, foi meu primeiro livro que eu li com desenvolvimento né, pessoal, emocional. Então, lá atrás, lá, graças à minha mãe lá, eu já comecei a galgar o meu. E depois eu comecei mais profundo, depois na adolescência, com livros de poder da mente. Né? Então, eu li muitos livros de psicologia, psicoterapia, psicanálise. Eu li muito já, muito, né? Então, e esses livros foram os livros que eu trago, porque assim, quando você lê, mesmo que você não lembre de cada frase, que você não lembra, você internaliza aquilo. Porque às vezes tinha livros que eu repetia. E aí, depois, quando eu comecei a ler, eu lia muito, 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 muito na minha adolescência, mas eu não lia livros, eu não lia romance, eu não lia histórias, eu não lia nada disso. Eu só lia livros de desenvolvimento pessoal, emocional, né? Autoajuda. Era só isso que eu lia. Entende? Então as pessoas elas têm que ir buscando. Por quê? Porque isso faz parte do autoconhecimento, né? Aí lia livro de anjo, lia livro sobre a psique, lia livro sobre a mente humana, como a gente fala da cocriação, né? Que é a física quântica, como usar o cérebro ao seu favor, como que o cérebro, sabe? Então era tudo isso, neurolinguística, tudo isso. E foi. Então, assim, quando a pessoa vem, e isso é o quê? Isso é força de vontade. Isso é estar em busca de, né? Então, quando vocês estão em busca, quando vocês estão galgando um espaço porque às vezes você não tá naquela vida e você muda. Quantas pessoas que não eram terapeutas, né? Andressa, eu amo esses assuntos, tô sempre lendo alguma coisa, pesquisando. É isso mesmo, Flor. Perfeito, porque o que acontece? Se você já tem essa vontade, se você fica buscando,
é importante que você vá atrás, porque às vezes a pessoa fala assim, eu gosto tanto, vou fazer psicologia, mas às vezes nem sempre a psicologia é o seu propósito, né? Às vezes você pode, porque tem muitas vezes que pessoas que eu conheço que nem pensavam em ser terapeuta, não tinham nem ideia, mas aí aquilo começa a pular dentro dela, porque ela começa a estudar e começa a ver, começa a se desenvolver, porque assim, a mente da gente, ela é infinita. Nosso emocional, né? Como ele funciona, essa questão das patologias, como que elas são trazidas, iniciam no emocional para depois vir para o físico, sabe? Então, tudo isso faz parte do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Então, tem pessoas que eu percebo que às vezes estão sem propósito, mas é porque elas também não buscam, né? Eu às vezes fico pensando assim, meu, como que aquela pessoa não consegue, né? Se desenvolver, não lê um livro. Aí hoje em dia nós temos o quê? Nós temos a internet, o bendito celular. As pessoas perdem tempo rolando feed, gente. É Instagram, Facebook. Cansou? Volta pro Instagram. Cansou? Vai pro Facebook. Ou então vai lá no feed do TikTok, que é pior ainda, não sei o que é pior. Instagram, eu uso o Instagram muito, mas o Instagram é minha ferramenta de trabalho. Facebook, YouTube ainda tem muita coisa boa que você, dependendo do que você for buscar, você encontra muita ferramenta, você encontra aulas, audiobooks, você encontra milhares de ferramentas para autodesenvolvimento lá, né? Então, é uma questão de buscar, é uma questão de estar disposto, né, com essa vontade real, essa força de vontade real, que é quando a gente tem a vontade mesmo de se desenvolver. Porque o que acontece? Quando a gente não tira os vícios, porque o celular fica rolando o feed de celular, isso é vício. Então, quando a gente não... tá vendo? Passa horas nas redes sociais, mas não gasta 30 minutos em um livro, é isso mesmo. E aí, o que acontece? A pessoa não se desenvolve. Se a pessoa falar assim, eu não mudo eu não sei fazer outra coisa. Tenho pessoas aí, amigas, que pra quem já me conhece, principalmente você, né, Andressa, sabe que eu sou professora. As pessoas falam assim, eu não sei fazer outra coisa a não ser isso. Mas, gente, se você se dispuser a, em 30 dias, pegar um conteúdo, vamos supor, qualquer conteúdo aí que você goste de mim, muito, vamos supor a mente humana. Você começa a estudar sobre isso. Devora livros, pega vídeos no YouTube, pega aulas, porque tem muito conteúdo gratuito. A gente não precisa ficar pagando curso. Tem muito conteúdo gratuito. Pega um tema e foca nele. Você vai ficar especialista nesse tema. E depois você pode até vender um produto sobre, né? Então, é essa disposição, é essa força de vontade. Porque se você ficar só rolando o feed, ou então assistindo televisão, Netflix, séries, não vai trazer nenhum benefício para vocês. Eu tenho pessoas que têm pessoas viciadas em jogo, videogame, né? Ou mesmo jogo de celular. A pessoa tá com a vida vazia. E aí, então, como que ela vai preencher isso se ela não vai atrás, se ela não tem um esforço, né, próprio, se ela não tem aquele esforço que ela deveria ter e ir atrás das coisas que ela verdadeiramente veio para fazer? Porque a vida passa tão rápido, aí de repente Deus olha e fala assim, opa, aquele ali, tá sem propósito, vamos cortar porque já deu o tempo dele. Porque eu acho que nós temos que ser contribuição no planeta. Se a gente não está sendo contribuição no planeta, se a gente não está fazendo algo bom para alguém, se a gente não está espalhando boas notícias, boas vibrações, não tem um porquê estar aqui. Acordar, comer, trabalhar e dormir, isso não é vida. Isso não é propósito de vida. Então, a gente tem que ter... coisas além para estar fazendo, né? Ou com a família, ou com os amigos, mas as pessoas pensam muito na diversão, na dopamina imediata. Então eu vou assistir um videozinho lá no TikTok rapidinho, que ele vai me deixar felizinho quando eu vejo o cachorrinho, o gatinho, ou uma dança aleatória. Isso vai me trazer 5 segundos de dopamina e eu tô feliz o resto do dia. Não!
E se você ler um bom livro, depois começar, de repente vem algum amigo, alguma amiga, um parente com um problema real e você consegue desenrolar um assunto com a pessoa. Às vezes você fala uma palavra que dá um clique na cabeça da pessoa, ela fala assim: nossa, não é que é verdade isso? Olha, você me ajudou muito, muito obrigado. Se não fosse aquilo que você me falou, eu não teria mudado a minha vida. Só pelo que você falou já mudou a minha vida, já mudou a minha vibração, eu já me transformei em uma palavra sua já. Então, isso é transformação. Você trazer algo além para as pessoas do que você mesmo pode imaginar. E quando eu faço o meu trabalho, igual de terapeuta, eu lembro muito da questão das aulas, né? Quando eu tava trabalhando mais com ensino médio, principalmente. Eu sempre fui muito carrasca, dura, mas eles precisam disso. E aí, eu lembro que eu sempre eu demonstrava o lado positivo, o lado bom, para a pessoa ela perceber o que ela estava fazendo de errado e como seria a vida dela se ela continuasse fazendo aquilo de errado, né? Então, eu acho que não é? A Andressa conhece, verdade, aí, ó. Mas eu tava sempre tentando direcionar e mostrando o erro e falando: meu, você fez isso, mas olha, isso pode gerar isso, 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 isso. Por quê? Porque era dessa forma que eu sabia que eles iam se desenvolver. E aí, hoje eu tenho muitos alunos que eu encontro por aí, muitos até vêm até mim depois e falam: Sânia, olha, você foi minha inspiração. Você foi. Uma vez um aluno falou isso, ficou tão marcado em mim, ele falou: você foi meu espelho. E hoje ele é educador físico, estuda, e eu tenho vários alunos assim. Porque eu não tive um bom professor da minha disciplina de educação física. Meu professor, ele não era bom. Ele era um professor baixo nível, né? Então, e eu não queria aquilo para os meus alunos, porque eu acho que a gente tem que, quando a gente está numa posição que você é educador, você tem que tentar minimamente trazer a consciência, né? E às vezes o adolescente, a criança, eles não estão preparados para aquela consciência. Então você tem que usar as artimanhas que você tem ali. Então é o quê? É ser duro, é ser grosso, é ser... Porque senão eles confundem aquela questão da amizade, né, e do profissional ali, então, muitas vezes era confundido, mas eu sempre fui daquelas que dava e depois voltava, e aí recuava, porque criança é assim, né, e só que sempre tentando mostrar o lado bom, mostrando como eles poderiam se desenvolver e buscando, puxando o melhor. Hoje eu falo isso pro meu filho, às vezes ele vem com um trabalho, um negócio mal feito, eu falo pra ele, esse é o seu melhor? Aí ele fica olhando pra minha cara. Se esse é o seu melhor, tá bom, eu não posso fazer nada. Mas eu acredito que esse não é o seu melhor. Aí ele pega, vai lá e refaz. E vem com um negócio melhor. Por quê? Porque é a preguiça, é o não esforço, é o não buscar, é o pra tanto faz, qualquer coisa tá bom. E não é assim, a gente tem que cobrar para que eles vejam a capacidade que eles têm. Porque senão a capacidade, eu falo que ela é treinável. Quando eles não treinam, né, o adolescente ou a criança, quando ele não treina essa capacidade, ela realmente vira um ser sem esforço. Porque ela não vai, eu não vou me esforçar não, é tão difícil, eu não quero, tá tão gostosinho aqui, deitadinho, no conforto, entende? Então a gente tem que realmente buscar aquele ânimo dentro da gente para poder andar o negócio, porque senão a gente não tem esforço, gente. Como não é gostoso, uma delícia ficar deitado na cama assistindo o filme o dia inteiro, até o corpo ficar todo dolorido. Mas isso não traz desenvolvimento para ninguém. E pior, além de não trazer desenvolvimento pra gente, você não tá sendo contribuição no planeta. Nós, seres pouco ou não tão conscientes, né? Pouco conscientes ou um pouco conscientes, temos que ser contribuição para o planeta, para as pessoas. Então, se você puder fazer coisas, né, que... lembro mesmo quando você só olhava feio para o nosso trabalho de escola e a gente já sabia que podia fazer melhor. Sim, por quê? Porque vocês eram crianças, estavam em
em fase ainda de se auto-reconhecer, estavam em fase de melhoramento, vamos dizer assim, né? E se eu não falo e deixo daquele jeito, vocês vão ficar acostumados, as crianças acabam se acostumando com o tanto faz. Ah, tanto faz, dá essa porcaria aí mesmo. E não é assim. Dá pra perceber porque assim, é nisso que você vai trazendo o melhor da pessoa. Aí ela vai se esforçando, ela vai se esforçando. Ela falou, não. E aí, cada vez que você se esforça, você olha e fala assim: opa, realmente aquilo lá não era eu, esse aqui já sou eu. Então a pessoa começa a perceber que ela é capaz de mais, que ela pode mais, né? E aí, porque o que que acontece? Se você, dentro de uma escola, você saiu, vai para a área do trabalho, você vai ter lá 10 candidatos. Se esses 10 candidatos, você for o que se destacar, for o que fizer uma melhor redação, apresentar um melhor trabalho, ou uma oratória melhor, você vai ganhar a vaga. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um teste numa escola, foi na ITEC, e aí eu fiz toda a apresentação em PowerPoint. Todas as apresentações tinham que ser, eles davam 3 temas e você tinha que, na hora era sorteado um dos temas e você tinha que apresentar. Aí o que eu fiz? Montei a apresentação no PowerPoint de 3 temas. Montei e levei o pendrive para ser colocado lá no dia. As 3 pessoas que estavam na minha frente não levaram nada. E não apresentaram, só falaram os temas lá que saíram, tal. Eu não, eu levei as apresentações, as 3 feitas. Deu trabalho? Deu. Mas eu falei, não, essa sou eu. E aí eu fiz as apresentações. Quem que eles escolheram? Eu. Então, por quê? Porque eu fui a que melhor me destaquei. Porque falou, poxa, ela trouxe o negócio, 3 temas feitos, que poderia ser sorteado qualquer um dos 3. Eu não sabia qual que ia ser sorteado, mas aí eu tinha todo um material para seguir. Então, quando você é forçado a mostrar o seu melhor, você se destaca e você tem novas oportunidades. E quando a gente tá na escola, é que quando a gente é criança, a gente não percebe, né, que os professores, eles pensam dessa forma. A gente tá vendo lá na frente. A gente tá pensando como você pode se desenvolver e o que você vai ser lá na frente. Que qualquer ferramenta que eu der para você ali e eu puxar de você o seu melhor, eu sei que você vai ser mais competitivo e você vai estar acima da média. E aí, na hora de uma entrevista de trabalho, os que estavam lá bagunçando, que não fizeram o melhor, não vão se destacar. Mas você que estava lá focado, você vai se destacar, né? Então, essa questão do esforço, você, às vezes, tem o próprio esforço, ou isso tem que ser treinado, porque nós somos seres treináveis. E quando a pessoa, às vezes, vem nas minhas mentorias individuais, o que seria essa mentoria? A pessoa me contrata para eu ficar lá 2 horas a cada 15 dias com ela, 15 dias, 2 meses, 3 meses, dependendo do valor lá. Tem gente que paga até um pouco mais de meses. E a cada 15 dias a gente se encontra e eu vou dando direcionamento do que a pessoa pode se desenvolver. E aí buscando, né, esse puxar e trazer ela para o centro dela, porque tem pessoas que estão às vezes muito desconectadas, né? E aí às vezes não tem esse esforço, ai, tem muita preguiça, não tem vontade de fazer as coisas, acho que nada vai dar certo, aí começa a entrar na questão do pessimismo, aí vem, às vezes as pessoas estão depressivas, então a gente tem que fazer todo um trabalho. E aí eu trabalho com as ferramentas do Axis, trabalho com as ferramentas da DNB, trabalho com o biomagnetismo, trabalho com a desativação emocional e assim vai, tá? Então, eu nem sei que horas são, porque eu tô sem relógio. Deixa eu ver aqui, 7h30. Hoje eu vou deixar essa live mais curta, pra não ficar tão longa. Eu vou fazer a desativação agora. Tem alguém aí que queira participar ao vivo? Quer entrar, Andressa, comigo? Aí a gente faz online aqui. Vou fazer só pra você a desativação. Isso, perdi um imã. O imã voou, sumiu. Não sei onde foi parar. Sumiu meu imã aqui. Deixa eu caçar outro aqui. Então vamos lá. Se quiser entrar, aperta na câmera aí. Não tem problema se tiver sem cabelo, descabelada. Sem cabelo não, né? Descabelada.
Ai, vergonha, vergonha, mulher. Ah, lembra que a sua audiência pode entrar junto. Teve uma live que eu chamei a moça e ela, acho que ela viu que tava entrando gente da audiência dela, ela pegou e saiu. Não tem problema. Então vamos lá. Vou fazer, deixa eu ver onde que eu vou fazer hoje. Vou fazer na carta, vou fazer no baralho. Então, me fala um número aí pra gente desativar. Conecta com o corpo, fecha os olhos, conecta com o corpo, baixa as barreiras. Baixando todas as barreiras, toda expectativa em relação ao que vai sair. Vamos ver qual área da vida vai ser liberado hoje. Eu vou pegar a área e depois eu pego as emoções. Fala pra mim um número aí de 1 a 10. Um número. Que eu vou ver qual é a área. 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ó, saiu casa. Então, a gente vai desativar as emoções da casa e, consequentemente, dos moradores, né? Então, eu vou ver quantas emoções aqui a gente vai liberar. Agora, me fala outro número aí, de 1 a 10 também. Que aí, vamos ver quantas emoções saem para a casa. Porque a casa, o que que acontece? A gente pensa que a casa não tem consciência, mas tudo que tem molécula tem consciência. E muitas vezes as coisas estão dando errada na vida da gente porque a nossa casa, ela tá cheia, impregnada de emoções, 9, beleza. De emoções que nós vamos deixando impregnadas nas paredes e a gente não percebe. Oi, Arielle, boa noite, tudo bem? Então, vou começar a desativação, você entrou na hora boa aqui, ó. Então, vou pegar 9 emoções aqui que vão ser desativadas da casa, tá? Então, a primeira, ó, saiu falta de proteção, dependência, autoabuso, pavor, culpa, angústia e mágoa, falta de apoio, teimosia e insegurança. Quando eu faço aquela limpeza de casas, o que que acontece? Na limpeza, a gente tira todas as impressões magnéticas da casa, dos móveis. Então, quando eu faço a desativação emocional, eu também estou desativando em quem tá na casa, né? E quem, por quê? Porque tem molécula, tem pressão magnética, tem emoção. Então, quando a gente libera, às vezes eu posso liberar de uma casa, de um edifício, de um consultório, de um comércio. A gente desativa. Por quê? Porque vamos supor que lá na casa é uma casa alugada que antes o antigo morador era depressivo, então vivia chorando, vivia com maus pensamentos, não sei o quê. Isso vai impregnando. E aí tem gente que entra dentro de casa e fala assim: ah, não me sinto bem na minha casa, ai, me sinto tão pra baixo, eu fico mais feliz quando eu tô fora de casa. Por quê? Porque já tem, ou então ambientes que as pessoas brigam muito, né? Então, isso tudo vai ficando impregnado nos móveis, vai ficando impregnado nas paredes. Por isso, quando a gente entra numa casa nova, é importante que a gente faça vários tipos de limpeza. As meninas do cone aí, ó, vamos fazer limpeza com um cone, faz uma desativação, aplica um reiki, usar alguma ferramenta para estar energizando essa casa, para estar energizando esse ambiente, tá? Então aqui, ó, falta de proteção, sentir-se sensível às críticas ou com o ego ofendido, estar na defensiva sobre as ameaças reais ou imaginárias, físicas ou emocionais. Autoabuso. Ato de se mutilar, machucar a si mesmo propositalmente, se colocar em último lugar em suas escolhas, não honrar seu corpo e viver buscando o errado de você. Dependência. Sujeito a sujeição, necessidade, dependência, pode ser emocional, afetiva, financeira, tecnológica, química, espiritual ou competitiva. Culpa. Considerar-se responsável por tudo, né? Responsável pelos danos de outras pessoas, culpar a si próprio, encontrar falhas em si mesmo, o que pode... programação que se distrai
de ser você, colocar a responsabilidade sobre alguém e não reconhecer que você é o criador da sua realidade. Angústia, a dor da alma, desgosto, geralmente em consequência de uma dificuldade ou uma tristeza. Sensação física até, né? Angústia a gente tem, quem tem ansiedade tem aquela angústia mesmo física, né? A sensação de aperto no peito. Teimosia, ser difícil, inflexível, intransigente. Pavor, medo de algo prestes a acontecer, apreensão sobre algo no futuro. Insegurança, falta de confiança, não consciente sobre suas habilidades, tímido, sentir-se inseguro em situações que considera perigosas, falta de apoio, falta de assistência ou encorajamento por outra pessoa, não ser atendido quando a ajuda é necessária, percepção de que a carga é muito pesada para carregar sozinho. Então, todas essas emoções, olha, vem aqui, ó, falta de proteção, insegurança, pavor. Todas essas emoções, se tem dentro de uma casa, você às vezes não quer nem sair, não quer nem chegar em casa e tem medo de ficar em casa à noite. Ou durante o dia. Por quê? Porque você sente pavor, você sente insegurança, você sente falta de proteção dentro da própria casa, né? E aí, o que eu falo, se você fica assistindo muito repórter lá, com notícia ruim, que matou, roubou, não sei o que lá, só coisa ruim, isso vai ficar no campo, isso emana, são ondas energéticas que são emanadas dos aparelhos eletromagnéticos, dos nossos televisores, isso vai emanando, a onda vai criando, e essa onda vai fazendo o quê? Vai impregnando nos seus móveis, na sua casa, na sua sala, e aí quando você entra dentro de casa, você tem o quê? Medo, insegurança, pavor, horror, né? Tudo isso por quê? Porque essas ondas estão do quê? De medo, de insegurança, tá tudo ali impregnado. Então, o que a gente tem que fazer? Limpar. Só que aí eu limpar e não continuar fazendo as mesmas escolhas. Escolher coisas que te tragam alegria, que te tragam serenidade, colocar músicas que te tragam felicidade, não o funk que fala só besteira, né? Trazer coisas que vão te trazer harmonia e deixar a família em harmonia. Porque senão é briga, é discussão, é aquela vibração ruim e ninguém sabe por quê. Por quê? Porque vocês estão... vai lá e contrata a pessoa. Igual tem gente que me contrata para fazer o Dan ou a mesa dos anjos para limpeza das casas. Aí, beleza, eu fiz. Aí, daí 2 meses a pessoa fala, ai, nossa, tá ruim de novo. Faz de novo. E aí eu começo a perceber, falo, não, mas o que tá acontecendo? Ah, é que meu marido vive assistindo aquele Datena, aqueles Globo, lá, os repórter lá que só fala de porcaria, fala, então, e aí o que acontece? Um limpa, o outro suja. Um limpa, o outro suja. Né? Então tem que meio que todo mundo entrar na mesma vibração. Dentro de casa, a casa, ela é o nosso lar, ela é o nosso aconchego, ela é o nosso porto seguro. Então, quanto mais limpo, mais tranquilo tiver essa energia, melhor pra gente. Melhora o sono, melhora a vida, melhora o relacionamento, melhora tudo. Melhora o fluxo de dinheiro, melhora tudo, né? Então, a gente tem que estar sempre... Então, vamos lá, vamos desativar isso aí. Eu vou usar o meu ímã negativo, vocês vão passar a mão direita, que é o polo o polo negativo de vocês. Por que negativo? Porque a gente tá limpando e depois a gente vai ativar, tá? Então, liberando e desativando, fecha os olhos um pouquinho, respira fundo, baixa as barreiras. Para quem tá assistindo depois também, se conecta agora, que a desativação, ela acontece sem tempo e espaço, sem julgamento, né? Porque a energia, ela não tem tempo e espaço. Ela atravessa todo e qualquer lugar que a gente não possa nem imaginar. A gente não pode nem imaginar para onde ela vai. Então, baixa as barreiras, percebe seu corpo, inspira fundo, entra na permissão. Então, vamos lá. Passando a mão direita, vai passar no meio da testa aqui, vai subir no topo da cabeça, por trás das costas, pegando toda a coluna e vai parar lá no cóccix, tá? Então, liberando e desativando toda emoção de falta de proteção, dependência, culpa, angústia, mágoa, pavor, autoabuso, teimosia, insegurança e falta de apoio.
dos nossos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico e todas as linhas de tempo e espaço de todos que estão assistindo e quem vai assistir depois. Inspire e solta. E vai percebendo no seu corpo toda a leveza, tudo que traz para você dessa conexão com a casa, porque nós estamos fazendo a liberação da casa hoje, tá? Então, a gente vai limpar a falta de proteção, autoabuso, dependência, angústia, mágoa, culpa, teimosia, pavor, falta de apoio e insegurança da casa, tá? Então, liberando e desativando dos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, toda a falta de proteção, autoabuso, dependência, angústia, mágoa, culpa, teimosia, pavor, falta de apoio e insegurança. Todos os corpos físico, mental, espiritual, astral, em todas as paredes, chão, teto e todos os objetos da casa, liberando e desativando agora. Inspire e solta. Mais uma vez. Liberando e desativando toda emoção de falta de proteção, autoabuso, dependência, angústia, mágoa, culpa, teimosia, pavor, falta de apoio e insegurança de todos os corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, de todas as moléculas da casa, todos os móveis, chão, paredes, teto, móveis, objetos e tudo mais que tiver na casa, liberando e desativando todas essas emoções de cada partícula, de cada molécula. Inspire e solta. Uau. Fica mais leve, eu sinto meu corpo leve, meu corpo vibrando. É muito gostoso isso, gente. Cada desativação eu faço para as pessoas, mas eu utilizo para mim também, porque é tão bom. Então, essa foi a nossa desativação relacionada à casa hoje. E agora nós vamos ativar uma emoção aí para que vai trazer contribuição. Então, deixa eu ver qual que vai ser a ativação. Vou pegar um número aleatório aqui. Vamos ativar a paixão. Então, paixão. Êxtase verdadeiro nas ações. Seja em relação a relacionamento, negócios, criações. Agir com tesão. Grande entusiasmo. Então, o que calha, né? Calha em tudo isso que eu tava falando. Dessa coisa da gente... quem não assistiu a live lá no começo, volta lá, porque tá forte o negócio aí. Então, é aquela paixão do quê? De você ter essa força de vontade real, ir em busca. Então, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de trabalho. O que eu vou fazer? É o que eu falei. Primeiro você vai se organizar e você vai começar a estudar, você vai buscar algo. Porque, gente, tem gente aí que entra numa faculdade aí depois dos 60, 70 anos e tem muitas atividades que às vezes você não precisa de uma faculdade. Às vezes para você se desenvolver em vendas, para você se desenvolver, para você fazer um curso online, para você montar o seu próprio curso, para você montar o seu negócio. Então, é essa paixão que move a gente, né? Não só no relacionamento, mas também na vida toda, né? Então, agora coloquem a mão esquerda no peito, né? Bem no meio aqui, no chakra cardíaco aqui, no meio do coração aqui. Inspire e solta, baixa as barreiras e vamos ativar a paixão. Eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser a paixão. Nestes corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. Todas as linhas de tempo e espaço. Como fonte de mais expansão e consciência. Inspire e solta. E percebe como vai ficando o seu corpo. Trazendo essa paixão, essa vontade, né, esse êxtase, fazer as coisas com entusiasmo. Então, eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser a paixão. Nestes corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, todos os registros participantes, como fonte de mais expansão e consciência. Assim é, assim é, assim é. Inspire e solta. Mais uma vez, eu sou a ativação da atração magnética da escolha de ser a paixão. Nestes corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todas as linhas de tempo e espaço, em todos os registros, como fonte de mais expansão e consciência. Assim é, assim é, assim é. Inspire e solta. Uau, que delícia! Então, é isso aí. Hoje, essa foi a nossa live, falando dessa força de vontade real, né? Ou dessa busca interna aí. Gratidão a todos que participaram, a todos que entraram, a todos que passaram por aqui.
Peço para vocês curtirem, comenta lá se foi boa, se gostou, o que, que mais marcou para vocês na live, tá? Compartilha com as pessoas para que chegue a mais pessoas esse conteúdo, para, né, que seja contribuição na vida de mais pessoas, se você achou que foi relevante o assunto e que vai ser contribuição. Agradeço. Quarta-feira que vem estamos aí. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês estarem aqui. Quarta-feira estarei de volta, sempre colocando lá a caixinha de perguntas. Gratidão, Andressa, gratidão, Arielle, gratidão a todos que entraram. Tem gente aqui, ó. Gratidão, Sandra, Marcele. Gratidão. Todos que entraram, que permaneceram, que passaram, que vão ver depois, né? Porque às vezes as pessoas acabam assistindo depois por falta de tempo. Então, gratidão. Semana que vem estou aqui de volta às 19 horas. Coloco lá, coloque o tema que vocês quiserem estar conversando pra gente trazer, pra abrir clareza. Eu talvez fale de relacionamento de novo, porque foi uma bomba a semana passada a live de relacionamento, todo mundo adorou. Coloquei lá no YouTube também, se vocês quiserem ir lá. Agradeço se vocês se inscreverem no meu canal, né? Sani Bárbara, terapeuta. E vocês vão estar ajudando esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá bom? Gratidão a todos. Até quarta-feira. Beijo, 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 beijo.